próximo governo pode não ser assim tão difícil. Muito se fala em uma suposta herança maldita, a narrativa da herança maldita. Mas a verdade é que Lula vai herdar um Brasil com as contas bem mais equilibradas do que as deixadas por Dilma Rousseff. Em outubro, o saldo das contas públicas foi positivo em 30,8 bilhões de reais. Melhor resultado para o mês desde 2016. Já na gestão Temer, também em outubro, a arrecadação federal bateu o recorde em quase 30 anos e o país gerou, ainda por cima, mais 159 mil vagas com carteira assinada, sendo mais de 91 mil vagas no setor de serviços. Em outras palavras, Bolsonaro entrega o país com sinais claros de recuperação econômica, enquanto Lula não tem sequer a sua equipe econômica anunciada. Sabe aquele aluno que não faz nada, né, no trabalho em grupo, vai lá e assina o nome no final? Esse é o caso do Lula, Tomé? É complicado, né? Eu queria primeiro falar um pouquinho do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes teve uma gestão impecável, técnica, responsável. Está entregando um país, né, como nós nunca tivemos na história, um país arrumado. Aliás, o Brasil está arrumado, os ministérios estão todos arrumadinhos. Não há mais corrupção sistêmica, as estatais dão lucro. Sabe qual que é o pior, Capês? Tem gente ainda que fala que a gestão do ministro não foi boa. Sabe por quê? Porque ele não saiu liberando dinheiro para campanha eleitoral, para fazer ações que pudessem ter o populismo. Olha, pega dinheiro, pedala, tira de onde não tem, manda dinheiro lá para o Nordeste, manda dinheiro para cá. Muito pelo contrário, ele foi extremamente conservador para poder manter o país indo no caminho certo. E, infelizmente, ainda temos que ouvir esse tipo de situação de algumas pessoas que não compreendem o que é uma administração pública de qualidade, de responsabilidade. É muito fácil sair dando dinheiro. É muito fácil agora você se juntar junto com o presidente, né, do nosso Congresso, da nossa Câmara dos Deputados, e falar: olha, você aprova a minha PEC de 200 bilhões, que vai causar um desequilíbrio fiscal, que vai fazer com que a gente tenha que rodar uma dívida, pegar empréstimo ou pagar empréstimo, e aí você me apoia para que eu possa ser o próximo presidente da Câmara novamente. É muito fácil essa política antiga, essa política que tanto destruiu o Brasil. E as políticas que foram adotadas nesses anos, que foram poucos, que se a gente parar para pensar, nós tivemos quanto tempo de governo de verdade por conta da pandemia? Praticamente nada. Primeiro ano, todo mundo se adaptando. Segundo ano, entrou a pandemia. Acabamos de viver a pandemia agora há pouco tempo e mesmo assim entregamos um resultado muito, mas muito melhor do que os outros governos. Então é uma pena. Se eu fosse o presidente agora, Lula, eu convidaria o Paulo Guedes para ficar no governo. Dê um voto ousado, de confiança. Hein? Mas é claro, ousado, Paulo Guedes, continue administrando a nação. Já ia mudar um pouco de figura. Deixe pessoas lá que tenham a competência, não colocar a turma do passado, a Luiz o Mercadante, colocar, imagina, Haddad para ser ministro no lugar do Paulo Guedes. Gente, isso é um desrespeito com a nação brasileira. Bom, eu quero aqui cumprimentar, dar os parabéns à equipe econômica do governo Jair Bolsonaro. A economia, depois de enfrentar uma pandemia mundial que paralisou a economia, todos os países desenvolvidos do hemisfério norte com declínio no seu produto interno bruto. A China já começa a recuar na sua economia. Uma instabilidade econômica aqui na América Latina, uma tragédia, muitos outros países com relação ao Brasil. E nós conseguimos uma estabilidade relativa, comparando as dificuldades enfrentadas do governo Bolsonaro na economia com o segundo mandato do governo Lula, quando tínhamos as commodities em expansão, a China comprando soja, comprando minérios, facilitando o crescimento e a estabilidade econômica do país, aumentando as nossas reservas cambiais. A situação foi completamente invertida. E eu conversei com especialistas em estatística eleitoral. Eles disseram que se a recuperação econômica tivesse ocorrido 2, 3 meses antes, ou crescido num ritmo mais acentuado como está crescendo, Bolsonaro teria vencido a eleição. Veja que com tudo o que aconteceu, inclusive com erros cometidos pelo próprio Bolsonaro, erros de natureza política, foram 900 mil votos que foram para lá e não para cá,
que decidiram esta eleição, uma eleição para presidente da República. Então está realmente de parabéns. Foi uma visão liberal, progressista, mas ao mesmo tempo que não deixou de assistir a quem mais precisa, através do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, que seja, Bolsa Família com outro nome, não importa. Mas essa visão liberal da economia, de necessidade não ideológica da economia, de parcerias público-privadas, de privatização, do Estado leve, do Estado pequeno, do Estado não gastador, o Lula vai herdar tudo isso. E o grande temor é que, nós vimos aí um discurso do presidente do PSOL, na data de segunda-feira, dizendo que quer acabar com a PEC da estabilidade fiscal, do teto constitucional, que foi uma PEC de 2016 que disse: o que foi gasto em 2016, congela. A cada ano vai ser feito o reajuste desses gastos de acordo com o ritmo da inflação. E veja que mesmo assim teve auxílio emergencial, teve Auxílio Brasil, a população foi assistida, porque em 2027, só em 2027 vai se poder rever os patamares de reajuste de gastos. Com isso, o país vai ter uma economia de 0,5% do PIB a cada ano. Mais difícil de perceber do que um ajuste radical. Agora, se de repente forem cumpridas as promessas demagógicas de campanha, furar completamente o teto, começar a dar aumento para tudo quanto é lado, iniciar essa gastança toda, o que vai acontecer é que nós vamos vender vários jantares para pagar os almoços. Mas a hora que chegar a hora de jantar, vai ter fome. Demagógicas, demoníacas, todos os demos menos democráticas nessas propostas. O Marcelo, não é parabéns para a equipe e meus pêsames para o povo? Eu vou usar uma palavra que está na Bíblia que diz o seguinte: quando a casa está esvaziada, desconectada do bem, o mal volta e habita 7 vezes mais. Nós estamos vivendo agora a invasão de uma casa arrumada. Cabe a nós agora cobrarmos dos nossos mandatários a atenção máxima. SOS significa Save Your Souls, salve nossas almas. Então vamos torcer para que os nossos mandatários não vendam as suas almas em troca das nossas. E aí, será que já não estamos vendidos? Olha a PEC andando no Senado, não é? Essa transação, né? Essa transação pornográfica com o Lira, esses aumentos sendo aprovados, juiz sendo afagado, já não venderam a alma? O que esse novo Congresso pode fazer se ele entrar e esse Congresso atual já destruir todas as possibilidades de racionalidade na economia brasileira? Eu endosso tudo que a mesa falou. A gente tem que parabenizar a equipe do Guedes, ele fez um excelente trabalho, a gente pegou pandemia. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que eles comprovaram, eles tiraram essa ideia de que a economia é malvadona e não se preocupa com a parte social. Só para que você que está em casa entenda, o Estado ele não gera receita. Então eu não posso sair por aí destruindo o teto, passando o PEC, passando a famosa carreta furacão, que a gente tanto fala nessa emissora. Grande carreta furacão. Como se nada estivesse acontecendo, porque ele não gera receita, ou seja, não tem o dinheiro ali dentro. Então quem que é que banca esse Estado? Somos nós, com os nossos impostos. Sejam eles impostos diretos ou impostos em cima dos produtos, das coisas que nós consumimos dentro da nossa sociedade. Então, quando você tem esse discurso de que vamos furar teto para ajudar o social, na verdade, lá na frente, quem vai pagar é o social, que o governo diz defender. São as identidades todas, os desprivilegiados todos, que o governo diz defender. Mas tem a maldade. A maldade é a seguinte: nós chegamos no menor índice histórico de miséria com o Auxílio Brasil. Só saiu aí, porque foi este governo, aí é rombo. É isso. Aí é rombo. É um despiora, é o famoso despiora. Exato. Nós despioramos a economia. E vale ressaltar que o nome que estava aí em voga é o do Fernando Haddad para o Ministério da Economia. O cara que teve 45% de rejeição aqui na cidade de São Paulo, que não foi reeleito e que não entende de economia. Eu falei semana passada e repito, colocar o Fernando Haddad é o mesmo que me escalar para a seleção do Brasil e mandar eu ir lá jogar a Copa do Mundo. E a maldade é pior. A maldade é pior, porque ele pega... A gente tem o Ministério da Economia. Antigamente tinha lá Fazenda e Planejamento. Aí juntou, tem a Economia. O que vai acontecer?
vai desmanchar de novo, vai ter a fazenda e o planejamento. Aí ele usou o Alckmin lá, vamos pôr o Alckmin aí para acalmar o mercado. O Alckmin está lá fazendo. Mas no planejamento, ou seja, o espírito da fazenda vai ser o Haddad. Já está possuído pelo espírito ragatanga, né? Ragatanga, exatamente. Esse espírito e tantos outros mais. Eu diria que uma legião. Uma legião. Eu diria que uma legião. E aí você esconde o Haddad no planejamento. Ou seja, ele coloca um títere lá para acalmar o mercado, mas a coisa acontece... Mas o mercado não importa, você não está sabendo disso? O mercado, segundo a Globo, é uma entidade bolsonarista. Isso, é uma entidade bolsonarista. Para você ver o nível da equipe, ninguém está sabendo o mínimo de economia. Isso é um sofisma. Na realidade, esse sofisma de você, quando está doente, dizer que está tudo bem. Quando o bicho pega e você tem que ir para o hospital, o cirurgião lá, ele estudou 15 anos para poder fazer uma cirurgia em você. 15 anos. Colocar alguém que não é técnico no Ministério da Economia é como você ir fazer uma cirurgia com um pedreiro. Então, isso que está acontecendo precisa mudar. Precisamos mudar e mudar rápido. Como fazer isso? Através do povo. Essa revolução pacífica, ideológica, que você tem que cobrar dos seus mandatários. As nossas instituições que têm que tomar as providências. E para isso a gente precisa dar às coisas o nome que elas têm. Não adianta falar, um monte de pessoa saiu da miséria, conta, agora é rombo. Mas porque agora vai ser o PT, agora é humanidade. Lembra aquele vídeo da Fernanda Montenegro? Humanidade. Né? Aí fica mudando de nome. O orçamento secreto era o diabo na eleição. Agora o orçamento secreto já está na PEC da transição, que é uma maravilha, é a solução dos males. Né? Agora são 15 horas e 29 minutos. Para encerrar, e eu tenho falado a hora várias vezes aqui, porque o rádio está com a programação especial da Copa, então, né, como nós estamos, né, no rádio e na TV, né, explicando aqui para a nossa audiência.